Bom dia a todos que estão conosco hoje. Em nome do Escritório Regional da Unesco em Santiago e do Instituto Internacional da Unesco para o Planejamento da Educação, dou as boas-vindas calorosas ao quarto e último encontro aberto do nosso ciclo Talento Digital para a Transformação e Inovação Educacional. Esta iniciativa é desenvolvida no marco da Aliança Regional da Unesco para a Transformação e Inovação Educacional, chamado ARTE, um espaço multilateral e cooperação que une ministros de educação, especialistas, redes acadêmicas, organizações internacionais para oferecer estratégias que respaldam metas de educação inclusiva e de qualidade. Vocês podem ouvir no idioma da sua escolha, pode escolher português, inglês ou espanhol para a interpretação na parte inferior da tela. Eu vou falar um pouco sobre a nossa trajetória. No primeiro encontro, construímos um diagnóstico regional comum sobre desafios e oportunidades da transformação digital. E passamos também pela governança, aprofundamos questões de governança, liderança e desenvolvimento de capacidade como pilares fundamentais. No terceiro, exploramos as bases materiais e pedagógicas, tipo infraestrutura, conectividade e soluções pedagógicas digitais. Hoje, encerramos este ciclo de seminários abordando dimensões absolutamente essenciais para que nossas políticas digitais sejam realmente sustentáveis e eficazes. Financiamento de longo prazo, gestão de dados educacionais e ética em ambientes digitais moldados pela inteligência artificial. Antes de apresentar o painel de hoje, eu gostaria de compartilhar um avanço importante. Em resposta à demanda de autoridades ministeriais, e nós vamos assistir um vídeo agora, veio das autoridades ministeriais que trabalham na área de IA e no âmbito da Aliança Regional, desenvolvemos uma ferramenta preliminar online para avaliação de maturidade para sistemas educacionais. Baseia-se na metodologia RAN da Unesco, no marco dos 6 pilares, para formuladores de política sobre IA e também para outros. Permite analisar dimensões-chave para traçar roteiros de políticas, disponibilizando ferramentas abertas, que faz essa ferramenta única são duas coisas. Em primeiro lugar, tem um diagnóstico imediato para prioridades. Segundo, integra análises de IA com os documentos que os legisladores de política podem utilizar para fazer transformações profundas e duras. Por último, existem sites comparativos entre os países para comparar e mensurar seus dados com os outros países. É uma ferramenta aberta em espanhol e inglês. É uma versão preliminar, mas representa um passo concreto no planejamento de políticas educacionais na região. O link para a ferramenta se encontra no chat. É importante fazer um registro se não tiver uma conta. E por que isso é tão importante? Porque na nossa região temos testemunhado um ciclo recorrente e problemático, investimentos significativos em tecnologia educacional que, pela falta de planejamento financeiro sustentável, acabam sendo descontinuados com mudanças de governo. Programas que não conseguiram se consolidar com políticas de Estado, limitando transformações profundas. Temos um painel extraordinário com essas perspectivas complementares sobre planejamento estratégico, gestão de dados,
financiamento educacional e inteligência artificial na educação. E com isso, passo a palavra à minha colega Amparo Naranjo, que apresentará os desafios específicos que abordaremos hoje e a dinâmica do nosso painel. Amparo? Muito obrigada. Vamos passar para espanhol. Para quem nos acompanha pela primeira vez, quero destacar que este seminário e curso regional que realizamos junto com o IPE é realizado no contexto da Aliança Regional para a Transformação e Inovação Educacional, que nasce do Comitê de Direção do ODS 4. Por isso, a solidariedade entre países estão no centro dessa iniciativa como um motor para abordar os desafios de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade na nossa região. Esta aliança regional tenta ser uma rede de redes que responda à demanda concreta dos países da região. Contar com um espaço para impulsionar a inovação educacional de forma sustentada, baseada em evidência. Buscamos fortalecer as capacidades dos ministérios, melhorar a formação docente e fortalecer uma cultura de inovação e colaboração que nos permita acelerar a transformação dos nossos sistemas educativos num contexto marcado por profundas desigualdades e condições que nem sempre estão a favor da garantia do direito à educação na América Latina e no Caribe. Entre o que concebemos como inovação, a transformação digital tem um papel muito importante. Não é mais uma opção, é uma condição necessária. A pergunta que nos convoca não é se devemos integrar tecnologia ou inteligência artificial, e sim como fazer isso de forma estratégica, ética e com um profundo senso de equidade e pertinência, pondo sempre as e os estudantes e docentes no centro do ecossistema e sem perder de vista que a educação é sempre uma experiência relacional. Também queremos, antes de começar, compartilhar com vocês uma oportunidade muito importante e interessante que a Unesco e a Ceival oferecem nos dias 11 e 12 de dezembro. Em Montevidéu, Uruguai, será desenvolvido o Seminário Regional para a América Latina e Caribe, empoderar docentes e estudantes em competências de inteligência artificial. Este encontro parte da Cooperação Sul-Sul, é impulsado pela Unesco e Grupo dos 77 China, e reunirá responsáveis por políticas, educadores, especialistas para trabalhar sobre os contextos de competências criados pela Unesco para docentes e estudantes. É uma oportunidade concreta para traduzir esses marcos em políticas e ações curriculares relevantes para a nossa região. Convidamos a todos e todas que participem e poderão encontrar mais informação sobre este evento no campus virtual. Como Fernando dizia, hoje vamos abordar 3 dimensões absolutamente interdependentes: a sustentabilidade, o financiamento e os dados em torno da questão do planejamento, que são absolutamente importantes e, se não forem abordados de forma integral, podem ser o calcanhar de Aquiles das nossas políticas educacionais. Sabemos que a maioria das políticas digitais não conseguem ter o planejamento como verdadeiras políticas de Estado. Eles têm ciclos muito curtos e isso propiciou uma falta de continuidade pela mudança de governo, falta de financiamento, gerando ciclos curtos e muitas vezes frustrantes na aplicação das políticas digitais. As tecnologias para a educação são adquiridas frequentemente sem considerar os custos que sua inclusão demanda no longo prazo, as políticas de manutenção, etc. Paralelamente, temos um gap crítico na questão de dados educacionais. Apenas 54% dos países implementaram indicadores únicos para estudantes. E muitos dos nossos sistemas de informação não são interoperáveis entre si. Como podemos tomar decisões informadas sem contar com dados de qualidade? Soma-se a isto
a abordagem da inteligência artificial, que está mudando radicalmente o panorama, oferece oportunidades extraordinárias, mas também apresenta riscos significativos, algoritmos que podem reproduzir desigualdades, sistemas com baixa transparência e desafios éticos complexos relacionados com a privacidade dos dados, por exemplo. Para abordar todas estas complexidades, contamos com um painel de luxo neste quarto seminário sincrônico. Acompanham-nos Shafika Isaacs. Ela é chefe da seção para tecnologia e inteligência artificial em educação na Unesco Paris, e ela nos oferecerá uma perspectiva global sobre como a inteligência artificial está transformando a educação e os marcos necessários para antecipar estas mudanças. Também estão conosco Martim Benavides, diretor global do IP Unesco, que vai nos ajudar a entender como construir políticas verdadeiramente sustentáveis e resilientes que superem o ciclo de investimento e abandono. Também temos a honra de contar com Ana Laura Martins Tessore, coordenadora regional de cooperação técnica no CETIC do Brasil, que ela compartilhará conosco projetos emblemáticos a partir da pesquisa sobre TIC em educação, uma das iniciativas mais sólidas para analisar o acesso, uso e apropriação de tecnologias nas escolas, até pesquisas de vanguarda em inteligência artificial, realizadas pelo CETIC. E contamos também com a presença tão valiosa de Úrsula Pérez, professora associada da Universidade de São Paulo, que vai nos ajudar a refletir sobre como garantir a sustentabilidade financeira e operacional das políticas educativas vinculadas à transformação digital. A conversa, como vocês sabem, está estruturada para permitir o diálogo entre nossos oradores. Cada intervenção terá 5 minutos, seguida de uma reação por parte de outro painelista de 2 minutos e, finalmente, quem fez a intervenção principal terá um espaço para fazer o fechamento da sua intervenção. Devolvo a palavra para Fernando e desejo que todos e todas sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Amparo, muito obrigado. E já fica com essa perspectiva global fundamental para enquadrar toda a nossa conversa de hoje. A partir da sua atuação na Unesco, você tem uma visão única de como a IA pode transformar a educação no mundo. E sabemos que a IA oferece oportunidades extraordinárias, mas também riscos significativos, algoritmos que podem aprofundar desigualdades, sistemas opacos e desafios relacionados à privacidade de dados. Olhando para o futuro, de quais marcos e estratégias de políticas precisamos para que a IA na educação contribua, de fato, para sistemas educacionais mais equitativos e resilientes? E como os países podem antecipar e se preparar para essas transformações? 5 minutos. Muito obrigada, Fernando, e boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estejam aqui. É uma pergunta profunda e é de pensar na Unesco, nossa abordagem mudou. Há uma perspectiva mais reflexiva, engaja mais criticamente com aquilo que está se tornando cada vez mais complexo. Estamos deixando de ser instrumentalistas e ter todas as respostas prontas, e estamos engajando mais com a complexidade ao redor de assuntos relacionados com a inteligência artificial e a educação. Com a nossa pergunta, nos força a pensar além desse discurso dominante que faz com que a gente toma decisões, nós tomamos decisões na área, não só na área de inteligência artificial, mas a tecnologia emergente. Falamos do futuro da IA e a educação.
acreditamos que seja um destino neutro tecnológico. E todos estamos indo nessa direção. O futuro, porém, não é um lugar neutro, é um futuro com- problemático, onde muitos querem participar. E existem desigualdades persistentes. Estamos aprendendo, como foi o foco na semana de educação digital e também a semana de IA. A maneira que pensamos sobre a IA não se trata de uma gestão dos riscos de IA. Não é um conceito binário que precisamos entender as complexidades mais profundas. Portanto, nossa conversa tem que ser qual é a interação dessas da IA com o tecido social dos nossos países. Ou seja, não são ferramentas somente, são instituições desenhadas com a dinâmica de poder e histórias e com as identidades de cada pessoa. E entender isso é fundamental para a nossa conversa. Dada esse entendimento, es- esperamos muitas mudanças na cultura social, onde precisamos nos reorientar. Em primeiro lugar, entendemos que nosso foco tem sido através de princípios na Unesco, promover a educação como bem equitativo, justo, socialmente, tecnologia na educação, mas aprendemos que só princípio não é o suficiente. Tem que cultivar também uma cultura de diálogos participativos e ações participativas, in- incluindo as pessoas que estão vivenciando a vulnerabilidade, a exclusão no desenho do processo do governo daí desse movimento. Então, por exemplo, é altamente crítico com sistemas que estão com interface dinâmica com a economia de trabalho irregular, informal, e como interage com as comunidades. E não estamos trabalhando simplesmente com política que vem de cima para baixo. É o único jeito de garantir a inclusão. Não podemos divorciar as ideias dos processos participativos. Em segundo lugar, aprendemos que precisamos nos conectar melhor e fazer melhores conexões entre as práticas micro e macro. Construir capacidades em cada momento, dentro da sala de aula até a instituição e em todo o sistema. Exige uma melhor apreciação dessa abordagem participativa que dá uma expressão concreta às pessoas envolvidas. Existem exemplos poderosíssimos na região da América Latina, Caribe, com abordagem local e avanços significativos. Então, esta abordagem participativa para praticar a política, para fazer política, se torna cada vez mais crítico na medida que entra a tecnologia nos sistemas. Em terceiro lugar, precisamos fomentar um ecossistema mais simbiótico, que são sensíveis aos contextos locais. Precisamos também melhorar e aprender dentro e entre as instituições e enxergar sistemas de forma relevante e generalizado em todos os níveis. Vimos durante a Covid como algumas políticas com recursos com alguns recursos e políticas de recursos melhoraram alguns ambientes e melhoraram essa relação simbiótica entre micro e macro. Precisamos estar mais cientes de construir esses pontes. E por último, para nós, a arquitetura, o contexto é a arquitetura. Precisamos utilizar a história e a presença como a base a olhar para o futuro
e entender a realidade contextual para que possa ser mais participativa. E só assim vamos conseguir construir pontes para futuros equitativos com tecnologias que criamos do jeito que queremos. Essas são algumas das lições que aprendemos através das conversas que estamos realizando na Unesco através de uma perspectiva global. Shafika, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Úrsula, que vai responder. Úrsula. Ah, ok. Yes, we can hear. Até para você. Obrigada, eu estava travado. É um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer inicialmente esse convite da Unesco e dizer que é muito bom ver todos aqui reunidos para tratar de uma questão tão importante. A fala da Shafika traz pontos muito importantes quando a gente conecta com a questão da sustentabilidade financeira desse projeto. Então, se a gente considera que esse investimento em educação digital, em inteligência artificial, precisa estar conectado com a educação, porque essa é uma questão que já não se pode mais considerar como opcional, é uma necessidade, mas isso precisa ser inclusivo, precisa ser participativo e precisa ser equânime. Uma questão fundamental é que cada contexto vai ditar o tempo, cada contexto vai ditar a lógica financeira desse investimento. A gente tem diferentes arranjos de governança financeira, orçamentária, nos países da América Latina e outros em desenvolvimento. Esse contexto importa, desde que, para todos esses países, a questão da educação inclusiva e equânime seja um pilar. Então, todos têm que pensar nos diferentes níveis de governo, seja um país central, seja um país federativo, que isso vai ser um pilar de cada um desses países. A partir desse pilar, a construção de financiamento vai se dar a cada contexto local. Em muitos países é preciso de recurso do governo central ou do recurso do governo federal para esse investimento. Em outros países, esse recurso vem mais das bases locais. Então, dependendo do arranjo, isso vai mudar. Mas que isso seja um pilar em qualquer nível de governo. Lembrando que esse investimento não é apenas a contratação de infraestrutura ou contratação de software ou a contratação de equipamento, mas é principalmente a formação de professores, a formação tecnológica desses professores para que eles consigam utilizar esses equipamentos, para que eles consigam fazer o diálogo com os estudantes que muitas vezes já estão pensando nessa questão digital muito antes de entrar na escola. E se essa formação não for adequada, é impossível a gente Estamos em conseguir tempo, Úrsula. educação adequada. Ok, desculpe. Passamos de novo a palavra à Shafika. Pode comentar sobre os comentários da Úrsula ou incluir mais elementos da abordagem original. Fernando, muito obrigada. A Úrsula disse algo bem fundamental. O valor e a necessidade de repensar no investimento social. Quando pensamos no investimento financeiro, não se trata só de dinheiro. É dinheiro no contexto de um investimento social, num sistema social. E por muitos anos, essas compras tecnológicas foram as bases da maneira de pensar no financiamento. É focado nas compras e só focado nas soluções e soluções com abordagem de um problema. E isso, historicamente, gera gastos desnecessários, incalculáveis. Quantos investimentos tecnológicos foram feitos sem pensar os fatores linguísticos, sociais, culturais, que vêm antes do investimento tecnológico, como vão ser utilizadas no sistema? E nos força a repensar como pensamos nesse investimento tecnológico com essas perguntas de custos. Não é um gasto isolado com a tecnologia, é um gasto social, um custo social e ambiental e compensações
às vezes se gasta mais na inteligência artificial e na tecnologia, e o risco é que não estamos investindo nos professores e nas capacidades humanas. Muitas vezes se vê como uma compensação. Eu concordo que precisamos rever como é que pensamos no modelo e estratégias e marcos financeiros quando pensamos no investimento de tecnologias para sistemas educativos, e é fundamental reconsiderar os valores subjacentes que informam nossas considerações financeiras. Shafika, muito obrigado. É o final do primeiro bloco. Eu vou passar para Amparo, que vai moderar o segundo bloco. Muito obrigada, Fernando. Para começar este segundo bloco, damos as boas-vindas a Martim Benavides, diretor global do IP Unesco. Agora nós vamos aprofundar, Martim, uma questão que foi recorrente na nossa região, que você conhece muito bem, na sua liderança do IP e em outras funções. Nós fomos testemunhas de um ciclo problemático, investimento significativo em tecnologia educativa que, por falta de planejamento estratégico e sustentabilidade financeira, não conseguem completar seus ciclos de vida, seja pela alta rotatividade de autoridades, falta de financiamento, entre outras razões. A maior parte das políticas digitais não conseguem se consolidar como políticas de Estado. Sabemos que a sustentabilidade requer não apenas dinheiro, como estava dizendo Shafika agora, mas também visão estratégica, coordenação intersetorial, modelo de governança robusto e planejamento que considere o ciclo de vida completo das tecnologias. A minha pergunta é: como podemos construir políticas educativas na era da inteligência artificial que sejam verdadeiramente sustentáveis e resilientes e que transcendam os ciclos políticos? Que elementos críticos de planejamento e governança são indispensáveis para romper este ciclo de investimento e abandono? Você tem a palavra, Martinho. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Amparo. Boa tarde, bom dia. Talvez boa noite a todos os participantes, que vemos que são muitos. Isso entusiasma a gente. Quero saudar também os colegas que estão aqui participando comigo no painel. De fato, trata-se de uma pergunta substantiva, como as anteriores feitas aqui. A América Latina teve muito entusiasmo, e nós podemos dizer que isto acontece em todos os governos, no que diz respeito a inovações digitais. Nós tivemos muitas e muito diversas nos anos recentes. E, efetivamente, nós observamos também, na maior parte dos casos, ou em todos, que esses entusiasmos foram acompanhados posteriormente de uma suspensão ou cancelamento das iniciativas. Então, a pergunta seria: como embarcar este entusiasmo pela questão digital, concretamente, num contexto que o faça sustentável? Acredito que haveria ao menos 4 condições bem concretas que ajudariam para isso. A primeira é que, onde funciona e onde é sustentável este entusiasmo digital, é nos contextos nos quais a tecnologia é posta a serviço de uma finalidade pedagógica. Nesse sentido, faz parte do que chamamos um ecossistema pedagógico. Não se trata de uma iniciativa isolada do que poderiam ser os resultados que obteríamos usando esta tecnologia.
Então, não se trata mais, e isto também foi dito no início, decidir se usar ou não a tecnologia ou a inteligência artificial. Acho que ninguém questiona isso. E sim, como fazer isso de forma coerente e inteligente, com um projeto educativo de longo prazo. Esse é um primeiro elemento concreto que se vincula com a sustentabilidade. O segundo, que também é importante, é a necessidade de que essas iniciativas vão construindo uma memória institucional e um sistema de aprendizagem contínuo da intervenção, da transformação, de forma que os dados e o conhecimento não se percam quando um governo muda. Pelo contrário, que todas as avaliações e monitoramentos permitam a melhora dos programas. Nós, na América Latina, tivemos casos nos quais as avaliações levaram a resultados muito diferentes. Avaliações que tiveram como resultado que as aprendizagens não tinham melhorado com a intervenção digital. Em alguns contextos, o que foi feito foi melhorar o programa, alinhar com o projeto pedagógico, e agora o país em questão tem um sistema digital sustentável vinculado a um objetivo pedagógico. Em outros países, foi simplesmente cancelado o projeto e tiveram que começar de novo com outra inovação diferente, e acho que já estão na terceira nos últimos 10 ou 15 anos. Então, é bem importante poder construir essa memória institucional, essa aprendizagem contínua, que reconheça que as reformas levam tempo, que elas não amadurecem de uma hora para outra e que elas podem ir sendo modificadas com a prática. Isso é uma coisa que o Instituto do IPE quer promover muito, que são os processos de implementação adaptativa, ou seja, que vá se adaptando aos contextos nos quais a reforma vai se implementando. Essa seria uma segunda condição. A terceira condição, também substantiva para a sustentabilidade, é que isso não pode ser feito sem capacidades de pessoas, de docentes preparados, mas não só docentes, também planejadores, gestores que sejam capazes de pôr em uso essa tecnologia com um senso crítico e com o propósito educativo mencionado. E, finalmente, algo que já foi mencionado também, que sempre as iniciativas digitais têm muita relação com o setor privado, que joga um papel importante, porque é onde surgem muitas dessas inovações. Portanto, há uma exigência muito grande de acompanhar esses investimentos com uma governança que promova a integridade e que permita que os países possam fazer os processos de contratação com a confiança necessária da parte da sociedade, de que serão processos íntegros, que não serão capturados por interesses privados e lobbies que abundam quando se trata destas transformações digitais vinculadas à inovação. Então, uma governança que promova a integridade também é um elemento fundamental para a sustentabilidade destas iniciativas. E em tudo isso, a inteligência artificial é uma aliada, sem dúvida, é um novo instrumento tecnológico para estas novas e não tão novas necessidades educacionais. E pode e deve ser uma aliada também para o planejamento, porque ajuda a antecipar, que é uma coisa que deve ser feita permanentemente pelos contextos nos quais vivemos, pode nos ajudar a prever necessidades dos docentes, identificar escolas em risco, otimizar orçamentos e também antecipar os efeitos das crises
que experimentamos, que são de ordem ambiental, mas também política. Em outras palavras, pode nos ajudar a fortalecer a capacidade de antecipar, otimizar e aprender. Mas o importante é que pode nos ajudar principalmente à medida que existam sistemas de governança éticos, transparentes e confiáveis. Ou seja, o seu verdadeiro potencial estaria na possibilidade de ampliar a inteligência humana a serviço do poder público. Isso tem que ser parte de todos os processos que empreendamos nesses processos de transformação com objetivos e processos claros. Perfeito, Martim. Muito obrigada por esse percurso tão integral que você fez no que diz respeito ao planejamento. Queremos convidar Chafika para comentar a intervenção do Martim. Muito obrigada, Amparo. Martim nos deu um insight bem elaborado. E também, o que eu estou pensando, além esse ecossistema abrangente, e nós estamos focando nos ecossistemas, o que nos alimenta com um pouco de sustentabilidade no sistema Tibet é quando focamos nas instituições, tendo líderes capazes, treinados nas instituições. Isso também é um fator de sucesso. Sabemos que essas capacidades humanas, essas habilidades de liderazgo a nível institucional é crítico para construir mais resiliência e sistemas mais sustentáveis no sistema. Então, é um outro elemento importante. Outra coisa importante é que sabemos que, de novo, ao aumentar as habilidades, construir habilidades humanas é fundamental. Ao engajar com IA, com a Unesco, focamos nas capacidades humanas. Estamos focados no humano como peça central. E o investimento, portanto, precisa focar mais do lado humano nesse sistema social, ecossocial. Então, além de fortalecer a liderança institucional, que é importante para a sustenabilidade, o valor de enxergar os elementos micro no ecossistema que continuam além dos ciclos políticos dos partidos políticos é também fundamental. Aquelas partes dos sistemas que duram mais tempo. E muitas vezes nós encontramos isso a nível mais micro. Os investimentos nessas dimensões sociais, humanas, com o engajamento com IA, é para onde precisamos nos focar. Então, eu queria somente frisar aqueles dois aspectos bem importantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Chafika, pelas ideias tão importantes. Vamos devolver agora a palavra para Martim para complementar a intervenção da Chafika. Martim? Obrigada, Chafika. Na verdade, eu acho que o que nós estamos comentando poderia ser resumido em uma ideia.
Na era da inteligência artificial, a sustentabilidade começa com a governança, não com a tecnologia em si. E a governança supõe a capacidade das instituições de absorver as transformações necessárias, de gerar processos de aprendizagem, de ter pessoas capacitadas para lidar com estes entornos, de ter as possibilidades de garantir processos de integridade em todas as iniciativas de gestão e compra de produtos e que promovam avaliações como ferramentas de aprendizagem e não como sanção das iniciativas. Tudo isso nós poderíamos chamar de uma governança importante, que seria o passo inicial para a sustentabilidade necessária, para depois acomodar nesse entorno adequadamente desenvolvido as iniciativas, as inovações tecnológicas, neste caso vinculadas à inteligência artificial. Muitíssimo obrigada, Martim. Com isto, nós fechamos o segundo bloco e abrimos espaço para que o Fernando dê lugar ao terceiro bloco. Muito obrigado, Amparo. Agora, passamos para Ana Laura. No seu trabalho com o CETIC, você não tem uma perspectiva única sobre as iniciativas de dados, né? É importante o trabalho que o CETIC realiza desde 2010, de acesso a tecnologias por escolas públicas e privadas no Brasil. É muito interessante porque a pesquisa gera indicadores críticos de infraestrutura, conectividade, uso de sistemas, plataformas. No entanto, no nível regional, nós temos como desafio significativo que 54% dos países têm indicadores únicos para estudantes, muitos sistemas não são interoperáveis entre si. A pergunta que nós queríamos fazer é quais são os elementos críticos que precisamos para fortalecer nossos sistemas de informação educativa para que se tornem ferramentas para a tomada de decisões, para o planejamento, e que aprendizagens você gostaria de deixar da experiência de trabalho que você vem fazendo no CETIC, este trabalho de cooperação regional, que possa inspirar em temas como qualidade, cobertura, uso efetivo dos dados. Ana Laura. Muitíssimo obrigada, Fernando. Agradeço o convite em primeiro lugar. Para mim é um prazer e uma honra participar desse painel e ter a possibilidade de compartilhar reflexões do CETIC.br, como dizia Fernando, baseado no meu trabalho com países da região. Desde 2010, monitoramos a transformação digital da transformação no Brasil, através da pesquisa que ele mencionou, e mais recentemente em estudos complementares, como a pesquisa Kids Online, em vários países da região. Eu selecionei alguns dados-chave para compartilhar como estes estudos dão uma base de evidência única para compreender como as escolas, os professores e estudantes vivem a digitalização, não só do ponto de vista da infraestrutura, mas também pensando em habilidades digitais, uso pedagógico, segurança online. Alguns dados que eu selecionei para este momento nosso juntos se relaciona com os resultados mais recentes da pesquisa, que mostra que a conectividade à internet aumentou em forma sustentada. Todas as escolas urbanas afirmam ter internet no Brasil, mas se observarmos a qualidade da conexão, a largura de banda e os espaços da escola onde a conectividade é disponível para os estudantes, continua sendo limitante para o uso pedagógico dessa conectividade. E nós chamamos isso de conectividade significativa, que é um conceito interessante, que está no estudo. Reunimos todas estas dimensões da conectividade e vemos que uma porcentagem que pode ser 95%, 90% conectadas à internet, quantas dessas escolas têm essa conectividade efetiva, né, significativa? É muito menor, e a população passaríamos de
80%, apenas 22% das pessoas conectadas de forma significativa. Então, isso mostra as lacunas pronunciadas entre áreas urbanas e rurais, e no Brasil, entre a região norte e nordeste, em contraste com as regiões do sul. Então, pensar numa desagregação de dados que saia de generalizações e nos aproxime a um ponto importante que Chafika mencionou, contextualizar a partir de pesquisas nacionais robustas e representativas, podemos fazer uma aproximação e ver as diferenças, as desigualdades e onde é mais urgente agir. Para além da conexão, vemos na gestão dos dados nas escolas e nas secretarias de educação que é muito desigual. Há muitas equipes locais que trabalham com sistemas fragmentados ou desatualizados, e isso dificulta planejar, monitorar políticas com um olhar integral. Mas, para além desses pontos, pensando na questão substantiva, os estudos mostram uma coisa que já sabemos, mas é importante mostrar por regiões, por nível socioeconômico, para os diferentes grupos étnicos, etc., que a inclusão digital não é apenas uma questão de infraestrutura e dispositivos, como os colegas já disseram, mas também justamente uma questão de visão estratégica, capacidades e competências. Um exemplo concreto, em 2024, menos da metade dos docentes se sentiam seguros para integrar tecnologias digitais em suas práticas, e apenas 1/3 dos docentes no Brasil. Não, desculpem, 1/3 não tinha recebido formação específica e tinha recorrido à autoaprendizagem ou consulta com colegas. Então, os dados mostram claramente que as escolas, municípios, estados que investem em formação docente de forma articulada com o currículo, que conta com recursos, têm resultados mais sólidos. Isso é nítido nos estudos. E, por sua vez, mostram usos mais criativos e orientados para a aprendizagem. No outro extremo, e esse é um furo, os dados mais recentes da pesquisa mostram que a inteligência artificial generativa já faz parte do dia a dia de crianças e adolescentes. Há poucos dias, nós comunicamos publicamente que 65% das crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos já usam inteligência artificial generativa. 60% diz que era para estudar, fazer tarefa, 42% para buscar informação, 21% para criar conteúdo ou modificar, e 10% disse que usava para falar sobre emoções ou problemas pessoais, com tudo que isso implica. Bom, como chegamos ao final do meu tempo, eu vou fechar com uma breve reflexão, no sentido de que nós precisamos contar com ecossistemas de dados que sejam robustos, confiáveis, que sejam acessíveis a todas as partes interessadas, principalmente aos governos, geradores de políticas, mas outras partes interessadas, como sociedade civil, no marco da governança de dados, que permita o uso efetivo desses dados para avançar para o planejamento e monitoramento de políticas que nos deem horizontes de maior aprendizagem, maior inclusão, maior equidade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana Laura, pelo seu tempo. Agora vamos convidar para a reação o Martim. 2 minutinhos. Muito obrigado. É muito importante, Ana Laura. São muito importantes os dados que você comentou, e a reflexão que eu teria seria na linha de como fazer para que estes sistemas de informação que estão sendo gerados sejam transformados em dados administrativos e façam parte dos sistemas internos de informação dos ministérios, para poder efetivamente ir aprendendo com eles e ir adequando as intervenções que sejam feitas numa conexão muito direta entre a gestão dos dados e o planejamento. E eu perguntaria como integrar, então, estes dados
mencionados sobre estudantes, sobre docentes em sistemas administrativos e, ao mesmo tempo, em processos que permitam desenhar ou melhorar políticas vinculadas à questão digital, à transformação digital dos sistemas educativos. Obrigada, Martim. Foi um desafio, sim, juntar toda a informação em 5 minutos e responder em 2 será também. Mas 2 princípios claros: envolver todas as partes interessadas, trabalhar com uma lógica multissetorial e de múltiplas partes interessadas, deixando de lado a lógica de um só setor, tentando resolver tudo e recolher toda a informação. A lógica sistêmica começa aí. Isso vale para a produção e desenvolvimento de ecossistemas de dados. Garantir a continuidade institucional e a governança dos dados com marcos que garantam ou promovam uma maior probabilidade de periodicidade e comparabilidade. A produção de dados confiáveis tem que ir além dos ciclos políticos, e isso é feito com arquiteturas que pensem no longo prazo, baseada em normativas e financiamento sustentado. Promover a interoperabilidade dos sistemas educacionais, podem ser sobre conectividade, infraestrutura, formação docente, vinculadas aos dados de resultado de aprendizagem para permitir um planejamento integral e, finalmente, fortalecer a capacidade analítica e a possibilidade de introduzir esses dados nos ciclos de políticas dos atores-chave. Todos os mecanismos de retroalimentação, nós sabemos que os dados só geram valor quando as pessoas-chave são capazes de interpretá-los e aplicá-los no processo de planejamento. Os dados não têm um valor em si, e os sistemas são tão bons quanto forem as pessoas que o utilizam. Então, a possibilidade de trabalhar com a capacidade dos atores-chave para pegar esses dados, não são tantos em cada país, mas existe um conjunto de dados que podem ser tomados para planejamento, implementação e monitoramento do que é feito. E integrar os sistemas educativos nacionais e subnacionais a longo prazo para alimentar os processos de tomada de decisão e alocação de recursos. Bom, acabou o meu tempo, mas somente ressaltar que a sustentabilidade das políticas é fortemente apoiada e depende de construir esses ecossistemas de dados com continuidade do tempo, interoperáveis, confiáveis, que sirvam para tomar decisões informadas por parte das pessoas-chave e também que vão além dos ciclos eleitorais. No CETIC, estamos à disposição para apoiar os países que queiram embarcar na produção deste tipo de dados. E como Centro Unesco de categoria 2, podemos apoiar com assistência técnica para que vocês possam realizar esses estudos. Pontualmente, o Kids Online e o TIC Educação, pesquisas para acompanhar o ciclo de formulação de políticas. Muitíssimo obrigada, Ana Laura. Sem dúvida, o trabalho que vocês fazem no CETIC pode inspirar muitos trabalhos. Nesse momento, temos mais de 300 funcionários de mais de 33 países da América Latina e do Caribe, e achamos que é muito valioso o fechamento deste bloco 3. Obrigada, Ana Laura, Martim, pela reflexão. E agora passamos para o 4º e último bloco, passando a palavra para Amparo. Muito obrigada, Fernando. Vamos fechar com este bloco dedicado ao financiamento e sustentabilidade, convidando a Úrsula para falar deste tema. Úrsula, vamos fechar este percurso com um tema crítico que você conhece profundamente pela sua experiência em economia política, do orçamento e financiamento educativo. Como garantir a sustentabilidade financeira e operativa das políticas educacionais? Um problema recorrente na nossa região é que as tecnologias são adquiridas sem pensar nos curtos de largo prazo, não só o preço de compra, mas também todos os gastos associados na implementação, operação, manutenção,
inovação, atualizações, formação de pessoas e eventual renovação ao longo da vida das tecnologias. Precisamos também pensar em modelos de financiamento diversificados que vão além do orçamento público, mas que sempre possam garantir que o Estado mantenha o seu papel orientador, pensando na equidade e no acesso universal. A minha pergunta é: quais seriam as estratégias e modelos de financiamento que podem garantir a sustentabilidade operativa e financeira das políticas educativas digitais no longo prazo? Quais mecanismos de financiamento diversificados são mais efetivos para garantir que estas políticas se consolidem como políticas de Estado e não sejam interrompidas com as mudanças de gestão ou por falta de orçamento? Muito obrigada. Você tem a palavra durante 5 minutos. Obrigada, Amparo, pela pergunta. Essa realmente é uma questão muito importante, como que garantir essa estabilidade do financiamento. E aqui eu queria tentar, nesse breve tempo, falar de 6 pontos que eu acho relevantes. Como já foi dito em outras questões, eu acho que para pensar essa sustentabilidade, a gente tem que partir da discussão da governança desse modelo. Porque o estabelecimento de uma governança que envolva não só o setor público, mas também o privado, e as diferentes áreas do setor público nas quais estejam envolvidas a questão da transversalidade desse investimento de educação digital é importante, porque esse investimento não importa só para a educação, mas ele reflete na saúde, ele reflete na qualidade de vida, ele reflete em emprego em uma série de outras áreas. Então, todos esses órgãos envolvidos e essas áreas envolvidas precisam garantir recursos para esse financiamento. Então, a governança ampliada, uma governança e uma articulação multi-institucional, acho que é o primeiro pilar de um financiamento sustentável. Isso implica institucionalizar esse processo. Essa institucionalização pode, de repente, contar com um plano no Brasil. Estou partindo daqui dos exemplos que eu trabalho. A gente tem um plano nacional de educação, muitos outros países também têm. Isso tem que ser um dos pilares, uma das metas, né, de financiamento sustentável envolvendo essa questão. Então, um planejamento institucionalizado, integração com o orçamento público e os orçamentos de médio prazo, que aqui nós chamamos de plano plurianual. Isso tem que estar lá previsto nessa programação, porque isso envolve mais do que um governo, não se termina naquele mandato, né? Então, ter lá rubricas, dotações envolvendo não só o investimento, que uma pequena parte da questão, mas toda a manutenção desse processo, e essa manutenção desse processo envolve algo que é muito importante, que é a capacitação e formação permanente. Ao capacitar e fazer a formação permanente de pessoal da educação e de outras áreas envolvidas, isso vai garantir também a sustentabilidade, porque professores, gestores e técnicos com essa capacidade, eles conseguem ter uma pressão de cobrança de políticas contínuas muito maior, porque eles já estão envolvidos nesse processo. E também cria um espaço de diálogo com seus estudantes, internamente na escola, e de forma ampliada com a comunidade escolar, envolvendo as famílias desses estudantes numa discussão daquelas verbas que vão destinadas especificamente para a escola, como que isso cria uma articulação interna dessa governança nacional para pensar a escola como um espaço dessa discussão de investimento amplo. Então, essa formação de pessoal envolvendo os estudantes e a comunidade escolar abre espaço para uma participação de sociedade civil, que vai cobrar esse investimento. Essa é uma discussão sempre muito cara, como é que eu faço a ponte da governança dos governos no local, né, no território, a cobrança de cada escola, e isso é uma questão bem importante no Brasil, que a gente ainda tem 35% dos equipamentos sem infraestrutura adequada para a ampliação da educação digital. Então, isso implica que a gente precisa não só garantir esse espaço de financiamento para essas escolas que não estão estruturadas, mas a sustentabilidade dessas que já estão, mas que precisam de formação permanente, porque esse é um ato contínuo, sempre haverá mudança, e você precisa garantir essa interação da tecnologia, inclusive para poder lidar com essa pressão e lobby de setor privado, como foi comentado pelo Martim. Então, essa é uma discussão importante. O monitoramento e avaliação contínuo também é fundamental, seja de controle externo público, seja de controle externo
vindo, por exemplo, de organizações internacionais como a própria Unesco. Então, esse plano está em andamento, estava previsto no PNE, no plano plurianual, quanto da meta foi cumprido, quanto de recurso está sendo colocado, esse é um outro pilar. E, por fim, eu colocaria que nessa discussão, né, e diálogo constante com o envolvimento da sociedade civil, o setor privado tem esse aspecto não só de participar no fornecimento da tecnologia, mas também de fazer o acompanhamento e monitoramento de quanto essa discussão tecnológica, né, financiada está, de fato, sendo coerente com aquilo que a gente faz em outros equipamentos fora do setor público, e compatibilizando, né, esse avanço tecnológico nas duas pontas, nos diferentes países que estão envolvidos aí na América Latina e outros. Eu paro por aqui para não estourar novamente meu tempo, como fiz da outra vez. Muitíssimo obrigada. Você tinha só mais uns segundinhos e você abordou o tema de forma muito integral. Agradecemos muito a você e convidamos a Ana Laura Martins para fazer um comentário sobre a sua apresentação. Ana Laura. Muito obrigada novamente. Eu achei excelente, Úrsula, a forma como você integrou os diferentes pontos que discutimos de diversos ângulos, valorizando a participação de diferentes partes interessadas. Você falou bastante da sociedade civil, do setor empresarial e como é possível promover a prestação de contas nos investimentos públicos através da participação substantiva de diversos setores no processo. Acho que é uma coisa que percorre várias das mensagens que nós tentamos trabalhar no dia de hoje. Acho bem importante porque o ator fundamental são os atores públicos, os elaboradores de políticas, mas também todo o ecossistema de atores que são fundamentais para a sustentabilidade, transparência, prestação de contas e, em última instância, para a efetividade e eficiência dos investimentos. Eu gostaria de complementar com uma pergunta, se você pode desenvolver um pouquinho mais para a nossa audiência, como sistemas de educacional podem apoiar os tomadores de decisão na avaliação do retorno do investimento, na identificação de áreas prioritárias para investir os recursos limitados e a melhora da eficiência do gasto, especificamente do gasto em transformação digital. Muito obrigada, Ana Laura, super importante a sua pergunta. A integração de dados precisa ser muito forte, porque a gente tem, de um lado, dados orçamentários, né, de governos de diferentes níveis e de escolas, e muitas vezes em outro banco de dados, em outros sistemas, os dados de resultado ou os dados de integração tecnológica. É fundamental que a gente consiga unificar ambos esses dados com informações de censo escolar, né, dos estudantes e dos equipamentos, para que a gente consiga saber exatamente aquilo que a gente utilizou de recursos, o que foi investido, o que foi entregue em termos de equipamento, de infraestrutura e de mudança tecnológica, para que a sociedade consiga fazer esse monitoramento e também o poder público. Antes de toda essa integração, tem uma base de definição de matriz de prioridade onde serão feitos esses investimentos. E com essa integração de dados orçamentários, financeiros e físicos, a gente consegue construir um modelo de resultados, né, monitoráveis, de entregas, né, de outcomes e de efeitos desses outcomes acompanháveis durante o tempo. Essa é uma questão importantíssima e coloco uma distinção. No Brasil, a gente tem recursos vinculados para a educação. Esses recursos vinculados para a educação podem ser organizados para que uma parte dessa vinculação seja focalizada nesses investimentos tecnológicos. Essa é uma discussão que a gente fez na legislação mais recente, colocando um percentual para investimento em capital justamente nessa perspectiva. Esse monitoramento é mais importante ainda na pergunta que você faz, porque a gente está destinando especificamente para essa área, como monitorar que foi para essa área e que resultados gerou, para que a cada período a gente vá fazendo mudanças, né, de novas metas e avançando e não simplesmente gastando ou desperdiçando simplesmente o recurso.
Muitíssimo obrigada, Úrsula. Muitíssimo obrigada, Ana Laura. São reflexões muito conectadas, integrais. Isso fala de como são indivisíveis as temáticas do seminário que desenvolvemos hoje, que está chegando ao seu final. Eu passo a palavra para o meu colega Fernando para compartilhar algumas ideias para o encerramento. De fato, estamos chegando ao final desse painel extraordinário que fecha também o nosso ciclo 2025 de encontros abertos. Por isso, queremos agradecer e saudar profundamente a Shafiqa, a Martinha, Ana Laura e Úrsula por compartilharem estas perspectivas e essas experiências. As ideias centrais que surgiram são em torno da inteligência artificial, e como ela oferece oportunidades novas, mas que só fazem sentido se pudermos pensar no ser humano e na pedagogia em primeiro lugar, né? A serviço das necessidades educativas de docentes, de educadores, mas como Shafiqa dizia sobre os cenários incertos apresentados para o futuro ou futuros, sobre sustentabilidade e resiliência, podemos pensar em como romper este ciclo de investimento e abandono através de um planejamento estratégico, recuperada pelo Martim, com um olhar a longo prazo, visão de política de Estado e marcos de governança sólida. Na linha dos dados, confirmamos que precisamos coletar dados que se complementem com outros sistemas de informação e que nos ofereçam dados de qualidade, como disse a Ana Laura, com as pesquisas como a de ETIC na educação e Kids Online, que são fundamentais para pensar o planejamento de políticas baseadas em evidência. E sobre o financiamento, como dizia agora a Úrsula, também devemos considerar os custos a longo prazo, os nossos modelos de financiamento diversificado para garantir que os investimentos sejam sustentáveis e operacionais e que possamos avaliar a contribuição que fazem ao sistema. E o mais importante, como você dizia, Amparo, como estas dimensões se interligam e os desafios que temos na região são enormes, mas também vemos como oportunidades reais e, como funcionários, vemos formas novas de pensar políticas e queremos dizer que, como parte desse webinar, além dos 300 funcionários do nível nacional, temos também representantes de 33 países que, no marco da Aliança Regional Arte, estamos desenhando roteiros para o desenho de políticas e o espaço de reflexão certamente pôde enriquecer para poder imaginar melhores políticas. Amparo, devolvo a palavra para você. Obrigada, Fernanda. Eu quero somar os meus agradecimentos ao painel de luxo que nós tivemos nesta sessão, com a qual fechamos o ciclo de 2025, e o meu agradecimento a todos os participantes. Temos 335, chegamos a 360 participantes num determinado momento, tratando temas complexos. Então, para nós, é muito motivante e nos compromete a continuar trabalhando junto ao IPE, trazendo a estes espaços de reflexão que são tão pertinentes para a nossa região. Estes 4 encontros sincrônicos foram um percurso extraordinário, explorando 6 pilares da transformação digital educativa, da Digital Transformation Collaborative da Unesco, a DTC, pelas suas siglas em inglês. Foi uma reflexão integral, nós pudemos contextualizar, aterrissar na nossa região, e com esse material estão sendo produzidos, como o Fernando disse, importantes projetos que nós estamos acompanhando ao longo do curso regional. Então, toda esta dinâmica nos motiva e nos compromete para que continuemos trabalhando juntos em 2026. Relembrando que o material do curso está disponível no campus virtual
Para os participantes do curso, vamos continuar com a sessão fechada do workshop. Nosso próximo encontro será a apresentação dos trabalhos finais, que Fernando e eu referimos, e será na quarta-feira, 17 de dezembro, exclusivo para participantes do curso. Para o restante dos colegas, muitíssimo obrigada por sua participação. A gente se vê em 2026. Já estamos nos antecipando para desejar Feliz Natal, boas festas, boas-vindas para o novo ano. E com os participantes do curso, temos mais umas semaninhas de trabalho. Repito, então, um agradecimento ao painel que nos acompanhou e a todos e todas, boa tarde. Vamos fazer uma pausa de 2 minutinhos e voltamos com o grupo do curso. Saudações aos painelistas e a gente se vê.